Oi, amigos! Eu sou a Chay e hoje falaremos sobre as virtudes cardeais. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos e reflexões, @umdiadecadavez. Bom, mas o que são as virtudes cardeais? Bom, elas são alicerces que servem para restaurar a ordem moral. Então, elas são virtudes que vêm do centro, como o próprio nome diz, cardeal. Então, elas vêm do centro e elas servem para restaurar a ordem moral. Então, essas virtudes cardeais são necessárias para que nós tenhamos mais consciência sobre as coisas e também sobre as decisões, né? E o objetivo final das virtudes cardeais é buscar nos assemelharmos a Deus. Então, nós buscamos as virtudes para que com elas nós sejamos mais próximos, mais semelhantes a Deus. Então, nós buscamos a santidade, né? E buscamos a santidade da mesma forma que os santos fizeram, né? Então, os santos, eles viveram, eles buscaram a santidade e eles se tornam exemplos, né, dessa busca pela santidade. Se tornam exemplos para nós. A prudência é a primeira virtude que nós vamos falar. Então, a prudência é a virtude que ajuda a discernir as decisões, as circunstâncias e ajuda a discernir o bem verdadeiro, né? Então, a gente consegue se aproximar mais do bem verdadeiro, a gente consegue se aproximar de Deus, tomar decisões quando a gente tem a prudência, né? E São Tomás, seguindo a linha de Aristóteles, diz que a prudência, ela é a regra certa da ação, porque a prudência, ela nos livra de pecados pequenos, pecados maiores, pecados veniais e mortais. Então, a prudência, ela é o caminho para a verdade, para o bem, é o caminho, é um grande alicerce, né, para as nossas decisões. E tem até um provérbio que diz que o homem prudente vigia os seus passos. Então, ser prudente não é só você prestar atenção à sua volta, você prestar atenção no todo, mas ser prudente é sempre olhar para si antes de olhar para o todo, antes de olhar para o resto. Então, o homem prudente, como diz o provérbio, é aquele que vigia os próprios passos. Então, a prudência não começa fora, a prudência começa por dentro. A segunda virtude cardeal é a justiça. E a justiça é conceder ao próximo aquilo que é devido. A justiça é buscar a harmonia do bem comum entre as pessoas. Então, quando a gente consegue distribuir o bem comum entre as pessoas, a gente consegue ser justo. E além disso, a justiça, ela não é exatamente sobre o equilíbrio. É sobre ser justo, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, sabe? Então, muitas vezes, a gente acha que tal coisa deveria ter acontecido ao invés de outra, mas a justiça é aquilo que precisa ser feito para que o bem se estabeleça. E Aristóteles, ele já dizia que a justiça, ela é uma virtude ética, né? Então, é uma virtude ética que a gente adquire através da prática, e essa prática, ela nos leva para a excelência moral, né? E Jesus também diz, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Os justos, eles alcançam aquilo que todos buscam, que é a vida eterna, né? Então, a justiça não é sobre aquilo que nós desejamos. A justiça é sobre o bem verdadeiro, né? E uma coisa também que é muito importante dizer é que a gente não pode relativizar a justiça, ou a gente não pode achar que Deus não é justo porque ele não fez aquilo que nós acreditamos ser justos. Inclusive, nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, porque esse é um pecado contra o Espírito Santo. Então, a gente peca contra o Espírito Santo
quando a gente quer julgar o julgamento de Deus, a gente quer julgar a decisão de Deus. Então, quando a gente acha que Deus não foi justo, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Então, a justiça, ela é o bem. Então, Deus é sempre justo. E nós, por Deus, buscamos a justiça, exercendo a justiça, né? E é claro que muitas vezes vai ser difícil lidar, encarar a justiça. Tem uma passagem que eu gosto muito de Salomão, quando um bebê, tem duas mulheres dizendo que são mães do mesmo bebê, e Salomão fica naquela de, eu não sei, eu não consigo decidir quem é a mãe verdadeira. E Salomão, ele pensa, bom, eu vou então cortar o bebê ao meio. Cortando o bebê ao meio, eu dou um pedaço da criança para cada pessoa. E é óbvio, né, que ele fez isso só para ver qual seria a reação das mulheres, né? Ele não ia, de fato, cortar o bebê. Mas ele lança essa ideia para ver qual seria a reação das mães. E uma das mães, a mãe verdadeira, né, no caso, fala, não, pode ficar com o bebê, eu prefiro que o meu filho continue vivo com outra pessoa do que ter a metade, ter o filho sem vida comigo. Então, a justiça não é ser exatamente igual com todo mundo, mas ser justo é dar aquilo que precisa ser dado, é fazer aquilo que precisa ser feito. Então, justiça não requer necessariamente igualdade. Justiça requer a verdade. E é bem diferente, né? E também tem uma frase que eu amo de paixão, uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que é justo que muito custe o que muito vale. Então, aquilo que vale muito, custa muito. Aquilo que faz muito bem, vai custar muito. Porque você vai precisar ser melhor para ter aquele bem, né? Então, é justo que muito custe o que muito vale. Temos a terceira virtude. A terceira virtude é a fortaleza. Então, através da fortaleza, nós buscamos aquilo que nós devemos defender como os nossos princípios, os nossos valores. Então, precisamos ser fortes para defendermos a nossa fé, aquilo que acreditamos, aquilo que consideramos o certo. E São Tomás distingue dois tipos de fortaleza. A fortaleza da audácia, aquela fortaleza que nós podemos ter para evitar perigos que podem ser evitados, algumas tentações. E também precisamos ser fortes para enfrentarmos perigos dos quais não podemos evitá-los. Então, nós precisamos ser fortes naquilo que podemos evitar e naquilo que não podemos evitar, né? Então, precisamos ser fortes para defender a nossa fé, a nossa crença, a nossa imagem, a nossa família, para defender os planos de Deus, para defender aquilo que Deus quer que nós façamos. E é impressionante como que muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu só tenho tal idade, só tenho 20 anos, 22, 19 anos. Às vezes a gente se considera muito jovem ou muito frágil para fazer certas coisas, porque ultimamente, né, nesses tempos atuais, tem se intensificado a infantilização, né, dos adultos. Mas quando eu olho para trás e vejo a história de Santa Joana d'Arc, a história de São Tarcísio, os próprios apóstolos, né, que com exceção de São Pedro, eram muito jovens. Então, quando eu vejo a história desses santos, eu penso, nossa, olha quanta coisa eles fizeram com tão pouca idade, né? Santa Joana d'Arc passou por muita coisa e ela ainda era uma moça, né? São Tarcísio, também um rapaz. Então, às vezes, a gente se prende muito a coisas atuais, a coisas terrenas, e às vezes a gente esquece que a fortaleza, ela tem uma origem, né? A gente busca em Deus a fortaleza, né? E quando a gente se esforça, a gente se empenha, a gente consegue ser cada dia mais forte. E a quarta e última virtude é a temperança, que é uma das que particularmente
é uma das mais difíceis para mim, sabe? E é uma das que eu mais preciso exercer, mas eu tenho melhorado em relação a isso. Melhorei bastante já. A temperança é a virtude do equilíbrio, né? Como o próprio nome diz, a gente tempera. Então, a gente tempera as circunstâncias, as adversidades. Então, aquilo que no português, claro, falamos o jogo de cintura muitas vezes. Então, a gente precisa ter temperança porque ela nos modera. A temperança, ela busca o equilíbrio. A temperança, ela faz com que a gente consiga lidar com cada situação, porque vão ter situações que a gente precisa, sabe, ser mais corajoso, a gente precisa ser mais confiante, e tem circunstâncias que a gente precisa ser mais prudente, que a gente precisa ser um pouco mais reservado. Então, a temperança, ela faz todo sentido para que nós consigamos ter uma vida mais equilibrada, mais moderada, né? E para que a gente também consiga ter a temperança para lidar com as adversidades e também conosco mesmo, né? Então é muito importante a gente ter a temperança, né? Para o outro, mas também para a gente, porque às vezes a temperança não é sobre como lidar com o outro, é também sobre como lidar com a gente. Então, às vezes, a gente quer ser menos ciumento, às vezes a gente quer ser menos egoísta, a gente quer ser menos, sabe? Então, saber temperar não é só saber temperar para fora, lidar com o outro, lidar com o mundo, mas começa aqui, começa no mundo interior. Então, quando você consegue se temperar, automaticamente fica mais fácil temperar as circunstâncias mundo afora. Bom, me diga aí nos comentários qual virtude é mais fácil, é mais difícil de lidar, qual você precisa desenvolver mais, se empenhar. Não esquece de seguir e de curtir. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.